O Kabum Smart 700 é um aspirador robô capaz de fazer mapeamento da sua casa e que não custa tão caro quanto outros concorrentes que fazem a mesma coisa. A gente está falando do melhor custo-benefício dentro dessa faixa de preço? Eu te conto depois da vinheta. Eu falei sobre preço e características logo na abertura porque, se você não conhece bem e está procurando o seu primeiro aspirador, vale entender. Os modelos mais básicos são aqueles que contam com pouquíssimos acessórios. Não tem controle remoto, não tem base carregadora e você não consegue definir quando o eletro muda os modos de limpeza. Ele pode passar do modo de cantos para o espiral sozinho e você não consegue fazer nada para mudar isso. Claro que, por serem modelos de entrada, eles não são tão caros, custando por volta dos R$400 ou até mais baratos. Num segundo patamar, estão os aspiradores robô que já contam com controle remoto para auxiliar nos ciclos de aspiração. Eles também já têm uma base carregadora para que volte quando estiver próximo de acabar a bateria e recarregue mesmo sem você estar em casa. Esses modelos já saem entre R$800 e R$900. E numa prateleira mais alta, existe a possibilidade de encontrar modelos com aplicativo dedicado, comando de voz ou outros diferenciais, que já se aproximam dos 4 dígitos em preço. Um aspirador com sensores capazes de mapear a casa de forma inteligente e executar a limpeza era algo restrito a uma faixa de preço praticamente proibitiva para a maior parte dos brasileiros. Eles custam alguns milhares de reais e podem ser mais caros que uma geladeira ou uma máquina de lavar. Mas o Kabum Smart 700 custa pouco mais de R$1.000, o que não é exatamente barato, e tem justamente esse mapeamento como característica principal. Isso me deixou intrigado. Como será esse mapeamento e como o Kabum Smart 700 trabalha? Vamos lá! Ele tem uma construção bem padrão. É um disco, como praticamente todos os outros. A gente pegou na cor preta e ele mistura 2 tipos de acabamento. O plástico mais brilhante no topo e um mais fosco no círculo lateral. Se você não curte eletrodoméstico preto, tem a opção branca também. Nos testes de air fryer, eu reclamo do acabamento nesse tipo de plástico pela facilidade de riscar. Isso é especialmente preocupante em um eletro que vai naturalmente se chocar com as paredes e móveis da sua casa. Os choques devem acontecer na lateral, onde o acabamento é fosco, mas é possível que ele enrosque em algum móvel pela altura e sofra algum arranhãozinho. Aconteceu comigo. E mesmo no manuseio simples, essa parte brilhante virá um ímã de impressão digital, então vale tomar cuidado. Talvez não sejam tantos choques assim por conta dos sensores, mas isso é algo que eu explico ao longo do vídeo. A Kabum manda ainda 2 pares de vassourinha, o que eu achei um acerto, porque esse acessório é um dos primeiros a se desgastar com o tempo. Essas vassourinhas têm a função de trazer a sujeira para a área de sucção do robô, especialmente as que estão mais nos cantos. A fabricante também manda um filtro EPA reserva, o que ajuda bastante no momento da manutenção. Vai demorar mais para você comprar outras peças e isso é muito positivo. Na parte inferior, ele conta ainda com 2 rodas maiores, que tem amortecimento para que ele consiga mudar de piso com facilidade se encontrar algum desnível. E tem também uma roda boba entre as duas que vai ser importante nas curvas e no espiral. Depois, tem a escova que vai entrar em contato com a sujeira e o reservatório, mas eu falo dele, ou melhor, deles, daqui a pouco. Aliás, eu já quero adiantar aqui que tirar os acessórios é muito fácil. E isso é uma mão na roda na hora de limpar o aspirador. Tudo sai com um clique e se encaixa fácil, desde as vassouras até a escova e os reservatórios. Voltando para a construção, ele tem 33 centímetros de diâmetro, o que é até ok, um pouco maior do que os modelos de entrada. Só que ele tem 9,6 centímetros de altura, e isso faz dele um pouco mais alto do que outros aspiradores. E o que isso quer dizer? Que nem sempre isso vai bater com a altura dos seus móveis. Pela minha experiência testando aspiradores robôs, usando em casa, 8 centímetros de altura é o máximo para que ele entre embaixo da cama, sofá ou rack. E tem um detalhe, porque para poder mapear a casa, ele precisa do sensor infravermelho, ou 360 como a Kabum chama. E esse sensor fica acima do corpo do aspirador. Então não espere que ele consiga passar por baixo dos seus móveis, especialmente se eles não forem bem altos. Fechado? O compartimento todo para água tem 600 ml de capacidade, mas o espaço para o reservatório de poeira tem 350 ml. Ele ainda tem bateria de 3.000 mAh e uma autonomia de uso de até 1h50, dependendo do modo que você escolher. E aqui, por experiência, eu digo que você precisa de uma casa bem grande ou bem suja para drenar a bateria dele em um único uso.
No meu apartamento, que tem 96 metros quadrados, ele conseguiu me entregar um bom resultado em pouco mais de uma hora. Só que tem um porém. Reparou que eu falei do compartimento de água e do compartimento de poeira? É porque são dois mesmo. Então você não vai conseguir aspirar e passar pano ao mesmo tempo. Só que se você quiser fazer as duas coisas, aí sim a bateria pode não durar os 2 ciclos de limpeza. Pelo menos não deu na minha casa. O aspirador trabalha nos modos de cantos, zigue-zague, ambiente indicado, ponto específico e umedecida. Mas como ele tem um modo de limpeza inteligente, você pode programar tudo pelo celular e não precisa de um controle remoto para controlar nada. Até porque o sensor vai saber caminhar pelos ambientes, vamos dizer assim. E como assim programar tudo pelo celular? Ele tem um aplicativo, o Kabum Smart, que está disponível para Android e iOS, que te permite fazer algumas configurações, como os modos de limpeza, o nível de sucção, econômico, padrão e forte, e os 3 níveis de ajuste de liberação da água e várias outras coisas. Ainda tem suporte a Alexa e Google Assistente, para que você use por comandos de voz. Eu habilitei, mas não usei. Só vale um detalhe do uso. Existe o aplicativo Kabum, que é um grande varejista de eletrônicos, mas o aplicativo do aspirador é diferente. Só que especialmente na Play Store dá para se confundir, porque a loja do Google promove o app do varejista. Eu mesmo baixei o primeiro aplicativo da loja, fiz o cadastro para só depois ver que o aplicativo é outro. E o cadastro feito na loja é diferente do login do Kabum Smart. Mas olha, o modo de conexão entre aplicativo e smartphone é basicamente o de qualquer dispositivo inteligente. Como ele usa o Wi-Fi de 2.4 GHz, vai fazer a busca pela rede e ativar o modo de pareamento. Comigo funcionou super rápido e pareou em questão de segundos. Deu para fazer tudo pelo smartphone. Os menus são simples e intuitivos, e mesmo uma pessoa que não está acostumada a manusear eletrodomésticos conectados vai se dar bem com o aplicativo. E se você se interessar pelo Kabum Smart 700, tem links na descrição e comprando por lá você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo por aqui e não paga nada mais por isso. E deixa eu te dar 2 dicas para você sempre economizar. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa. A segunda é baixar o comparador Escolha Segura, que está disponível para Android ou como extensão do seu navegador preferido. Ele compara preços, testa cupons e te envia alertas. E bora voltar pro vídeo. Mas eu quero falar mesmo do sensor infravermelho, porque é aí que está a diferença do Kabum 700 para outros aspiradores com mapeamento super caros. Eu testei aqui no canal modelos de aspirador que usam sensor LiDAR, que é extremamente preciso para calcular distâncias, tanto que a Apple chegou a usar nos seus iPhones de linha Pro. Esses sensores conseguem criar um mapa preciso do ambiente e têm uma ótima noção de distância, inclusive para voltar para a base quando a bateria acaba. O infravermelho é ótimo, mas não tem o mesmo poder do LiDAR. Por isso, a volta para a base é feita com uma dose de tentativa e erro. Mas fora isso, o mapeamento é bem eficiente. O sensor conseguiu registrar com precisão todos os cômodos acessíveis da minha casa e no aplicativo ainda é possível definir barreiras virtuais e pontos que ele não deve acessar. É interessante, porque dá para ver o sensor girando acima do aspirador como uma sirene. E é esse movimento que gera o mapa que você vê no aplicativo. Aliás, é na primeira limpeza que o aspirador cria o mapa da sua casa. E a tendência é que, quanto mais ele passe por ela, mais ele entenda por onde andar e quais trechos evitar. Ainda sobre a eficiência dele, eu tenho uma cachorra bem peluda e uma filha de 2 anos que adora bicho de pelúcia. Então, é natural que a minha casa tenha bastante poeira e pelos no chão. E o aspirador deu conta, mesmo no modo de sucção padrão. Eu senti falta do controle remoto, mesmo tendo a opção de usar tudo no celular. Por exemplo, se eu quero controlar com mais precisão onde o aspirador vai passar, mas o meu celular está carregando, eu perco essa opção. Um não excluiria o outro. Pode ser chatice minha, mas o controle remoto seria uma adição que não aumentaria tanto o preço final. E o fato do aspirador ter mapeamento não te impede de preparar o ambiente antes da limpeza. Por mais que o recurso faça um bom trabalho, se você tirar aquilo que pode atrapalhar a eficiência dele, vai ter um resultado melhor. Então, suba as cadeiras para cima da mesa, tire tapetes que puder tirar para tudo fluir melhor. E eu preciso te falar também que é bom ajustar as expectativas em relação a ele passar pano. Por aqui, a gente tem o costume de entender que o chão só tá limpo quando vê que ele tá bem úmido. Mas nenhum robô aspirador libera água na quantidade que a gente espera para dizer que ele realmente passou pano. Nem mesmo colocando o modo de liberação máxima da água. Ele avisa por mensagem de voz quando a bateria tá fraca. Um aviso insistente, aliás. Ele também avisa quando começa a carregar, quando inicia a limpeza ou quando há algum problema que o impede de trabalhar, seja quando enrosca em algum móvel ou quando trava a escova.
Outra coisa que eu achei bacana nele é o nível baixo de ruído, que variou entre 54 e 56 decibéis. Não é algo que atrapalha no dia a dia e dá para aspirar mesmo à noite enquanto você assiste algo na TV. O aviso de bateria fraca começa com 20% da carga. Nesse momento, não adianta insistir. Você pode estar em modo de limpeza, mas o aspirador já pede para você recarregar e começa o processo de voltar para a base. E eu preciso falar sobre isso, porque é o ponto negativo do sensor infravermelho. Na primeira vez que eu usei, o aviso de bateria fraca aconteceu quando ele estava justamente no canto da casa oposto à base. Eu posicionei no meu quarto, que é o último da casa, e o aspirador estava na sala, praticamente na porta. Ele demorou muito tempo e mesmo assim não encontrou caminho para chegar até lá. Eu confesso que eu me irritei, peguei o aspirador na mão, depois deixei o eletro perto da base para que o processo fosse mais rápido. Só que mesmo assim ainda demorou. Ele saiu do quarto e eu precisei voltar a pegar na mão e foi só aí que ele finalmente se conectou com a base. Bom, eu perguntei no começo do vídeo se o Kabum Smart 700 é o melhor custo-benefício do mercado, certo? Então, a resposta é sim e não. Tá, deixa eu explicar. Se você pensar nesse cenário de aspiradores robô mesmo, que é o que esse modelo entrega com relação aos seus concorrentes, e o que os modelos mais caros que o Kabum Smart 700 são capazes de fazer, a resposta é sim. Poxa, pensa bem, um iRobot da vida pode chegar a R$5.000, e ele não faz 4 ou 5 vezes mais do que esse robô da Kabum é capaz de fazer para justificar um preço tão alto. E na outra ponta, você tem muito mais independência no Kabum Smart 700 do que um modelo de entrada, que vai te fazer ficar ali ajudando o robô a trabalhar. Como é bom lembrar, quanto mais caro é o aspirador, mais independente ele é do seu proprietário. E mais funções ele vai ter que não precisam da ajuda humana. Só que não importa o quanto você pague por um aspirador robô, ele não vai substituir a limpeza manual da sua casa, aquela com vassoura, rodo e pano. Então a conta é, você vai pagar caro no aspirador, e o melhor preço que eu achei foi na casa dos R$1.200 no próprio site da Kabum. E ele não vai te fazer pular a etapa de fazer a faxina na sua casa. E tem um outro ponto que eu preciso ponderar com vocês, que é o Kabum Smart 500 tem mapeamento e faz quase tudo que o 700 faz e dá para achar abaixo dos R$1.000. Nesse cenário, vale pagar esse valor no Smart 700? A resposta é sua. Eu, que não tenho aspirador robô em casa, me senti tentado a ficar com esse para mim pela independência. Só que eu vou continuar tendo que limpar minha casa regularmente, para que o aspirador apenas mantenha ela sem pó. Só que essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que está procurando um robô aspirador com mapeamento que não custe uma fortuna, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.